Aqui tem uma figura com a resolução, isso aqui acho que é a única dos slides que está meio ruim, é antiga, mas eu lembro que depois que eu vi esse comparativo, né, eu geralmente uso começo aí eu vou falar de química orgânica, que é o seguinte, né, basicamente a química orgânica é carbono, né, o coração aí da química orgânica é carbono. E muitas das vezes, né, esse carbono aí vai estar ligado a esses compostos de carbono, ligados ao nosso metabolismo, por exemplo, né. Então, eh, o mesmo composto, né, ele pode estar ligado a diferentes manifestações de comportamento, por exemplo, ou de mesmo de patologias, né, de doenças. Se a gente for pensar, por exemplo, esquizofrenia, né, quem tem esquizofrenia, geralmente quando está em crise, né, tem a dopamina, que é essa molécula que está aqui do lado, uma concentração muito alta, né. Ansiedade, a dopamina já está lá embaixo, né, despenca. Então, a gente tem a mesma molécula, né, relacionada a essas manifestações diferentes. Se a gente for pensar em felicidade, né, é comum aí a gente relacionar a felicidade com a produção de serotonina, tá. Depressão, aí a gente já tem uma relação das 2 aí, de dopamina com serotonina, e as 2 em baixa, tá. Então essa concentração baixa de ambas tende a estar relacionado com depressão. A ocitocina, né, quando em conjunto com a dopamina e serotonina, tudo em alta, né, geralmente é relacionado a ao amor. E quando a gente pensa em luta, né, fuga, aí a gente tem as clássicas lá, as da família das adrenalinas, né, a noradrenalina e a adrenalina propriamente dita. Então, muito a gente vai ver a questão estrutural, né, de ligação, reação, e lá na frente da disciplina a gente vai ver a questão de competição de reações, né, falando assim: "Ah, mas vai por um caminho, vai por outro", e vocês vão ver que muitas vezes o que vai definir, uma reação, se você está lá na indústria, por exemplo, ou na academia, no laboratório, e aí você quer sintetizar um composto de uma determinada forma, né. E aí você tem que decidir como fazer. Às vezes não é só o que você vai usar, mas como, porque muitas vezes a gente vai ver lá na frente que a quantidade de um mesmo composto faz com que o caminho da reação mude. Então não é só o composto em si, falando: "Não, esse aqui tem uma característica X, Y, é muito ácido, muito básico". Não, mas é a quantidade, porque a quantidade também vai estar relacionada a não só essa manifestação de comportamento, como a gente viu aqui, mas, pensando em seres humanos, né, mas a manifestação de comportamento das moléculas nas reações orgânicas, tá. Então, é interessante pensar por esse aspecto logo no começo, para a gente já construir essa mentalidade, que não é só o que, mas quanto se usa também, que influencia muito aqui os caminhos, né, que a gente vai encontrar, ok? Eh, e, né, só como era um meme lá, uma figurinha, né, não um meme propriamente dito, mas era uma figurinha há muito tempo, nem achei a gente nem usava esse termo meme ainda. Acho que é de 2013 que eu vi isso daqui a primeira vez, 12. E aí, eu pelo menos não era habituado muito com esse termo meme nessa época. Eh, e aí eu só adaptei aqui, eh, essa essa imagem para mostrar esse aspecto da não só do quali, né, do que tem, mas do quant também, do quanto tem, que é essa parte mais quantitativa. Eh, mas bom, por que a gente fala muito sobre carbono, né, e relacionando com os compostos orgânicos, né, o que a gente quer dizer com esses orgânicos? É porque isso surgiu que lá atrás, na época do Berzelius aqui, Jacob Berzelius, ele propôs, né, o que a gente chama de teoria da força vital. O que é essa teoria? Que só os seres vivos
tinham uma força vital que eles ainda não entendiam o que que era, capaz de produzir, né, os compostos orgânicos. Então, é como se fosse assim, os organismos vivos, eles eram capazes de produzir certos compostos que eram característicos deles, né. Então, esses compostos eram chamados compostos orgânicos, que eram relacionados a esses organismos, tá. Então daí surge a ideia de esses compostos orgânicos, são compostos dos organismos, né, no caso, seres vivos. Então essa era a ideia e, assim, teoricamente, no pensamento do Berzelius, né, nessa proposta, para eu formar qualquer composto orgânico, né, agora pensando nesse nome, não tinha como fazer em laboratório, só os seres vivos que tinham essa força vital, né, essa força motriz aí, de algum modo, para sintetizar os compostos. E aí ele tinha um aluno, né, o Wohler, que aprendeu, né, essa teoria e foi racionalizando isso, e eles tentavam na época ver se tinha como criar, né, essa força vital de modo artificial, mas era algo ainda muito incipiente. E aí o Wohler, né, o aluno do Berzelius, ele conseguiu, né, sintetizar a ureia a partir do aquecimento de uma solução aquosa de cianato de amônio. Vocês vão encontrar, eh, na história, né, relatos de história dessa parte da química orgânica, até muitos relatos indicam que o Wohler, ele não tinha propositalmente sintetizado a ureia, assim, na primeira vez, falou: "Não, eu estou fazendo isso aqui para sintetizar a ureia", né, ele estava fazendo experimentos, tentando, né, trabalhando com síntese, e ele, num determinado momento, né, um dos relatos que eu já li mais frequentemente, mais de um autor comentando sobre isso, era que ele deixou o experimento rolando lá à noite, e no outro dia voltava e sentia um cheiro de ureia, né, falou: "Olha, alguém passou aqui, já carimbou meu laboratório, porque rato, alguma coisa do tipo, como é que eu estou sentindo um cheiro tão forte assim? Parece xixi de alguma coisa". Não sabia exatamente de quê, de quem, mas era um cheiro forte, estranho. E aí, isso aconteceu mais de uma vez, até que ele resolveu, né, tentar investigar e descobrir a fonte, e ele descobriu que era o experimento que ele estava fazendo com essa solução de cianato de amônio, como estava aquecendo com o passar do tempo, né, porque ele deixava ali à noite, esse aquecimento, e aí depois com o tempo, passou a sintetizar a ureia. E aí é o que se data, né, na história, como a primeira síntese registrada e propriamente dita de um composto orgânico, né, sintetizando a ureia sem essa força vital, né. Então acaba que essa síntese do Wohler, né, acabou quebrando a teoria da força vital, né, aqui é a ideia de você passar de um composto inorgânico para um orgânico, tudo isso em laboratório, né, essa visão sintética. Então, assim, esse é um marco na química orgânica, que era quando a gente conseguia, a partir daí, pensar na possibilidade de eu tenho como, realizar essa síntese que antes acreditava-se que era só com a força vital dos seres vivos, em laboratório. Nesse caso aqui inicial foi com aquecimento, por exemplo, desse composto inorgânico. Mas quais seriam as outras possibilidades? E aí isso foi sendo trabalhado e foi evoluindo, né, desde os tempos do Wohler, a gente tem milhões de compostos orgânicos sintetizados, tá. Percebo que eu estou tratando aqui do sintetizado, mas existe uma classe ainda que não necessariamente foi sintetizada, né. O que que acontece, né, pensando nessa visão geral que é importante para vocês. Eu vi que muitos aí entraram em 2020, né, já entraram na pandemia, então
não tem muito quando você está na UFG, assim, no instituto de química, né, pensando na universidade, você às vezes passa, vê um laboratório, vê um nome diferente, fala: "O que que é isso aí?", e tal. E aí você vai pegando um pouco algumas ideias, da coisa, digamos assim. Existe uma área na química orgânica, e lá na UFG tem um laboratório, vocês vão ver a plaquinha, né, vocês voltarem a transitar pelo instituto, quem não conhece, já vai ver uma plaquinha de laboratório de produtos naturais. O que que é comum nesse laboratório, né, nessa área, não nesse só, mas nessa área e outros laboratórios que trabalham com produtos naturais? É você realizar, por exemplo, pega uma planta, essa planta ela é boa para melhorar o nível de açúcar no sangue, né, diminuir ele, controlar a glicemia. Ok, mas quem é responsável por isso? É um composto só? São vários? E aí o que se faz é pegar aquela planta, você realiza procedimentos de extração, separa, né, tenta purificar ali depois de extrair, e você identifica os compostos que tem naquela planta, para depois você procurar assim, já tem algum relato, por exemplo, na literatura que alguém já descobriu que esse composto que eu tenho, ou esse conjunto, alguns deles, um par aqui, um trio, sejam responsáveis por controlar a glicemia? Ah, não. Então pode ser alguma coisa nova para a gente tentar descobrir, entender esse comportamento, já que tem essa possibilidade de controlar a glicemia. Você pega os compostos, eh, entra em contato geralmente com o pessoal da parte biológica dos testes para avaliar, tentar avaliar aqueles compostos ou aqueles conjuntos de compostos que você, avalia como sendo mais promissores. Então, e aí isso é uma etapa longa, porque imagina, você determinou que é um composto só. O que que é o ideal? Falou: "Bom, então vamos tentar vender, né, sintetizar, né, vamos tentar vender, vai chegar ao sintetizar". Para ajudar as pessoas a controlar a glicemia, de um produto natural, né, aí surge aquela questão do produto natural. Só que, quando você obtém alguma coisa de uma planta, né, geralmente, ou de um organismo, um crustáceo, que na casca dele lá tem alguma coisa diferente. Quando é assim, você precisa não consegue produzir no laboratório, isso tende a ser muito caro, porque você precisa de muito material. Tem até um exemplo depois no slide que eu comento sobre feromônio. Você precisa de muita matéria-prima para conseguir produzir um pouco. Então o que que a indústria farmacêutica, ela tem muito interesse, é o que move desenvolvimento em grande parte da indústria farmacêutica, é isso que eu vou falar para vocês. Você identificou um composto que é bom para um certo comportamento. Ok. Qual é o objetivo da indústria depois que ela vê como aquele composto como promissor? Ela quer sintetizar. Por quê? Porque se ela sintetizar e conseguir montar uma rota de síntese que tenha um rendimento bom, que eles consigam obter uma quantidade boa, né, estável daquele produto alvo, você consegue baratear, não necessariamente que ele vai ficar muito barato, porque vai depender se a síntese é muito complexa, se a matéria-prima é difícil de conseguir, falar assim: "Eu sintetizei, tem que ser barato". Falo: "Não, porque se você precisar de vários reagentes que são caros, não tem jeito. A sua produção como um todo vai ser cara também, né, vai ser mais custosa, pensando desse ponto de vista econômico. Então, esse desenvolvimento de Woolley para cá, a gente pega vários compostos sintetizados, mas existem grupos de pesquisa, até de síntese, né, aqui na UFG tem um laboratório de síntese orgânica, então você tem laboratórios que trabalham com sínteses orgânicas, por exemplo, em geral, e tem um laboratório, por exemplo, lá onde eu fiz doutorado, na UFSCar, tinha um grupo que trabalhava especificamente com síntese, né, o foco deles podia fazer outras síntese, mas o foco era síntese de produtos naturais. Então a ideia era pegar o que que tem de promissor como produto natural. É esse composto X aqui. Então vamos tentar traçar rotas, né, os esquemas reacionais, montar um mecanismo
e avaliar as opções para melhorar o rendimento, e eu propor uma síntese completa para chegar nesse produto natural que tem um interesse contra uma doença X ou contra outra questão, né, um controle de pesticida, como é que eu sintetizo isso para ficar, de modo mais acessível como um todo. Então isso é uma área, uma grande área, digamos assim, né, uma das forças motrizes de desenvolvimento na indústria, principalmente farmacêutica, mas também na indústria química como um todo, como eu falei, tintura, fertilizantes, tudo isso muitas vezes a gente encontra, algum padrão, algum um padrão interessante na nos organismos, né, uma planta ou mesmo um animal, que a gente identifica esse padrão, e muitas vezes o que se busca é tentar tornar isso mais acessível, tá. Aí surge patente, né, fala: "Eu tenho a patente da minha como sintetizar o composto tal, o medicamento X". Por quê? Porque tem uma rota que eu pesquisei por muito tempo, e ela dá um rendimento alto, o composto tem uma estabilidade boa. Então, assim, isso é um mundo, tá. Então esse é o pontapé inicial da nesse mundo. E o que que a gente vai ver na disciplina, né, aqui é a base, é o comecinho do que você precisa ter em mente para entender as reações. Você pega uma reação da literatura, uma patente que descreve, entender a lógica do que está ali, tentar pensar o que que vai acontecer com base no que está ali, e até as limitações. Fala: "Nossa, mas se eu usar esse reagente aqui, vai ser bom, mas eu posso ter esse problema". Muitas vezes você acha um composto e fala: "Esse aqui é bom para isso". É, mas ele tem alguns sítios aqui que podem gerar alguns, por exemplo, isômeros, que não necessariamente os isômeros vão ter a mesma atividade biológica. Então, é todo um cuidado que a gente tem que ter quando a gente trata desse aspecto, de síntese. Então aqui digamos que é a entrada, né, nesse mundo da química orgânica. E aí, se a gente for pensar, assim, no cotidiano, né, a gente lida com essa química do carbono, na química orgânica, o tempo todo, conscientemente ou inconscientemente. Por quê? É muito comum, né, os insetos, eles são muito sensíveis a aroma. Aí tem esse besouro aqui, que é o besouro do fumo, que ele fica é muito comum os cigarros aqui, essas manchinhas, né, à distância parece uma manchinha, você vai olhando mais de perto, é um besouro. E esse besouro do fumo, né, ele tem um feromônio para identificar, né, o sexo oposto. Ele tem esse composto aqui, tá, que é o feromônio que eles usam para identificar, né, dentro da mesma espécie, o sexo oposto, tá. E aí o que acontece? Eles conseguem detectar, tem um besouro vizinho ali, detectar se é macho ou fêmea. Eles usam esse composto, mas assim, é uma quantidade muito pequena. Fala assim: "Não, mas, será que eu consigo, eh através de alguns besouros, né, extrair uma quantidade significativa desse feromônio?". Olha, para conseguir isso, Vai, vou deixar essa live voltar, velho. Olha, daqui uns 20 minutos eu vou lá e buscar o senhor de novo, afinal, acabar. alguém quer perguntar alguma coisa? Oxe, não sei se é o Gabriel, ou não sei se abriu o microfone sem Ó, querer. volta. Bom, acho que não. Não sei se é o Gabriel, porque eu não estou conseguindo ver aqui no meu. Oh, meu Deus. Agora já virou, ó. Não, tranquilo. Eh, então, para a gente conseguir, por exemplo, isolar, né, esse laboratório de produtos naturais, você quer isolar, a partir desse besouro, o feromônio em uma quantidade significativa. Para obter 1,5 miligramas desse feromônio,
você precisa dessa quantidade de besouros, né, no caso de fêmeas aqui, 65.000 fêmeas, tá, para você ter mais ou menos Os irmãos têm essa. celular lá, tipo, até vai levar o celular, né? Porque a dona com o celular, não pode, não é? Aí liga só pra ligar no status. Bom, então percebam, é uma quantidade muito grande de besouros, de insetos que eu preciso para ter uma quantidade de 1,5 miligramas, né, de feromônio. Então, imagine que isso aqui tem alguma aplicação, né, comercial. Olha o não só o impacto, né, na questão da população de insetos, porque para você isolar, falar: "Não, mas eu preciso de, sei lá, 150 miligramas para cada produto que eu vá vender". Então, você vai precisar multiplicar essa quantidade aqui por 100, né, para obter um produto. Então é uma coisa que é inviável, tá. Aí o que que você faz? Fala: "Não, eu já identifiquei, então eu vou tentar dar um jeito de sintetizar isso aqui". É uma molécula relativamente simples. Então você tem diferentes estratégias para sintetizar isso. Aí vai afetar o rendimento. Percebe que eu tenho aqui a representação, né, uma cunha tracejada e a cheia aqui, a gente vai ver que na verdade tem a ver com se a molécula está saindo do plano ou entrando no plano, a questão da disposição tridimensional aí dos átomos, tá. Então, a ideia geral para nós é justamente que eu tenho muitas vezes que trabalhar com essa síntese que eu tinha comentado com vocês, para muitas vezes otimizar, né, e tornar viável o meu produto de interesse, tá. Analogamente, a gente tem também a os elefantes, né, eles liberam essa molécula aqui, que é chamada de frontalina, que tem essa estrutura aqui, e a gente tem isômeros, né, isso aqui é como se fosse um espelho, essa linha tracejada, a gente vai ver isso também em orgânica 1, e eu tenho isômeros que a gente, muitas vezes no ensino médio, vê os isômeros constitucionais, né, funcionais, mudou a função orgânica, mas você tem a mesma quantidade de átomos, né, ou mudou os isômeros de posição, né, mudou a posição ali do do grupo que tá ligado ali, de algum substituinte ou ramificação, e, eh, a gente muda o composto, porque é um isômero. Mas muitas vezes é quase que igual ali, é difícil diferenciar, né. Se olhar para cá nessas 2 moléculas, fala: "Bom, elas estão praticamente iguais". É, praticamente, elas não são 100% iguais, porque, na verdade, se eu colocar um espelho aqui e for olhar a imagem dessa molécula, nesse caso aqui, tá, projetada nesse espelho, essa projeção dessa molécula específica, né, deixa eu ver que tem essa característica a depender da molécula, a gente tem que olhar a molécula e falar: "Bom, aqui eu acho que eu tenho essa possibilidade, aqui não". Mas nesse caso, essa projeção, ela dá origem a um isômero espacial diferente, tá. E esse isômero espacial diferente, ele, percebam, muito parecido, só que ele tem diferença funcional, biológica. Tanto que as fêmeas, né, no caso dos elefantes, elas conseguem distinguir a idade do elefante, se está mais velho ou se está mais novo, com base na quantidade de cada isômero, né, a proporção. Falar: "Ah, tem 80 desse e 20 desse. Ah, esse elefante aí está muito coroa. Ah, não, esse aqui tem 50, 50". Fala: "Não, então ele já está mais novo". Então tem essa, não necessariamente esses números, eu estou dando exemplo, eu não lembro mais qual era a proporção ali de quem é mais novo, quem é mais velho, mas é com base nessa proporção que as fêmeas conseguem distinguir a idade do elefante, por exemplo, que vão acasalar, né, pra definir se, esse tá muito coroa, não, esse aqui tá bom, vou aceitar. É com base nessa proporção de isômeros. Eu percebo moléculas que a priori falam: "Ah, isso é a mesma coisa, né, desenharam diferente ali", mas elas têm uma diferença, eh, pequena, mais sutil do que uma diferença de uma posição, né, ou de um grupo funcional, só que ela é, ainda que sutil, ela é suficiente para mudar a função biológica, tá. Isso, pode mudar tanto para um lado bom,
quanto para um ruim, né, quando chega nessa parte. Eu vou falar de alguns medicamentos, né, de um principal que a indústria teve muito prejuízo, e aí, mais do que a indústria, né, a indústria consegue recuperar a parte monetária, grande parte das vezes, nesse caso foi assim, mas o pior, né, as pessoas que utilizaram esse medicamento, sofreram danos, irreversíveis, irreparáveis em alguns casos, né, do ponto de vista geral aí, porque uma mudança sutil, assim, né, então mudou totalmente a função biológica do medicamento. Então, a gente vai ver esse aspecto geral aí. A indústria farmacêutica é um dos, como eu falei, um dos carros-chefes aí dessa parte da síntese, né, e da investigação de novos compostos orgânicos aí. Quem em ampla escala trabalha com isso bastante, é a indústria farmacêutica, é um dos principais representantes desse segmento. E aqui é só alguns dos exemplos, né, no caso Viagra aqui, o Tamiflu, que, são produtos bastante utilizados aí. E imagine, estou mostrando esses 2 aqui, para já ilustrar uma diferença, por exemplo, se eu pegar aqui, né, essa molécula e principalmente essa, né, se a gente pensar nesse feromônio aqui, você tem um desafio normal ali para sintetizar, mas perceba, além de carbono e hidrogênio, tem só 2 oxigênios aqui, tá. A maioria das ligações são simples, não tem muito mistério. Aí imagine que você precisa sintetizar, por exemplo, Viagra, que tem um uso muito grande. Mas olha a complexidade, né, dessa molécula. Se você fosse pensar em sintetizá-la, né, do zero, provavelmente, né, o que que eu já espero? Falo: "Bom, deve ser muito mais difícil do que aquele feromônio", tá. Essa é a expectativa. Pode ser que tenha alguma característica daquele feromônio, aquelas posições saindo e entrando do plano, que sejam mais complexas de você conseguir resolver, pode ser. Ah, mas em geral, o que que você espera aqui, padrão? Eu já diria, falou: "Ó, é muito mais complexo isso daqui", tá, porque eu tenho vários sítios aqui, a molécula é bem maior, muitos heteroátomos, tá vendo? Lá só tinha 2 oxigênios. Aqui, além de oxigênio, tem enxofre, nitrogênio, eu tenho várias duplas ligações aqui espalhadas, então a complexidade aumenta. Tamiflu também, tá vendo essas setinhas azuis estão apontando para os sítios onde eu tenho essas possibilidades de, tá saindo do plano, entrando no plano, né, isso muda totalmente, pode mudar totalmente, geralmente muda, a atividade biológica, pode ser uma mudança mais sutil ou mais acentuada, tá. Então, são os desafios que costumam aparecer aí. E, por fim, né, se pensar nessas aplicações, tratamento capilar, né, também se usa muito, muita química, né, tanto que é comum o pessoal falar: "Ah, usei muita tem muita química no cabelo", né, justamente porque é o que se usa bastante mesmo, tá. E quando você pensa em geral aí, por exemplo, em alisante, que é um exemplo meio comum que eu costumo falar, por exemplo, se eu for fazer um alisamento, né, se eu pensar numa chapinha, eu não tenho uma característica tão forte assim para deixar aquele padrão por muito tempo. Por quê? Porque eu estou aquecendo, né, quando você tem, por exemplo, está formando cacho, e eu quero remover esse cacho. Com a chapinha, né, o que que você vai fazer? Principal ali, uma das principais fontes de formar, por exemplo, ele vai enovelando, né, é ponte de enxofre, tá. Então você tem uma ponte de enxofre que você vai ter essa interação, né, na ponte de enxofre, e várias interações vão enovelando o cabelo. Ok. Você com a chapinha, o que que você faz? Você fornece energia, e essa energia tende a quebrar essas pontes de enxofre, e você remove esse caráter, né, enovelado ali,
cacheado ali, enrolado do cabelo, do fio. Só que o que acontece? É parcial, porque você quebrou a interação com o calor, mas, com o tempo e a mobilidade, né, vai mexendo o cabelo, tem o reencontro, né, dessas porções de enxofre, e aí elas voltam a interagir e formar a ponte de enxofre de novo. Então perceba, vamos pensar na estratégia de alisamento. Fala: "Bom, se eu aquecer, eu até quebro, mas não vai ser mais longo o efeito". Por quê? Porque uma coisa é você quebrar, mas não basta só quebrar no caso do alisamento para ele durar mais. Você tem que quebrar e dar um jeito de isolar, porque se encontrar de novo já era. Vai formar, a tendência natural é formar, é voltar, né, com a ponte anterior. E aí o que que se faz? Aí quando você tem o alisamento, né, mais duradouro, aí você entra com a química propriamente dita, por quê? Porque você precisa dar um jeito de reagir aqueles sítios que estão formando a ponte, você não só precisa separar, você precisa dar um jeito de reagir para que agora, né, as faces da ponte que você separou, elas não sejam livres para se encontrarem novamente. Eu coloco um grupo agora nessa ponta e um grupo agora nessa outra. Aí quando elas se encontrarem, são grupos que não têm a afinidade original, então aí elas não vão se juntar, tá. Então aí você tem todo um processo que não é instantâneo, né, você vai colocar e vai depender do produto que você vai usar, aí tem um procedimento lá que o fabricante vai recomendar, espera um tempo, vai reagir, não vai. Então essa é uma parte interessante, eu gosto bastante, porque na época do doutorado, eu consegui até com essas estudando, né, brincando aí um pouco, de investigar mais a parte de alisante, que eu não tinha tido muito contato ainda. Eu lembro que minha esposa fazia tratamento, né, num salão, ficava lá no salão fazendo algumas coisas no cabelo, e aí a gente ganhou alguns tratamentos desses, porque a cabeleireira, ela era curiosa com essas coisas, e aí quando ela soube que nós éramos químicos, né, falou: "Bom, se vocês me explicarem aqui por que que eu faço isso", e aí informar para ela mais ou menos pela composição, quem tinha mais chance de dar bom resultado e por quê, ela ia fornecer alguns tratamentos para minha esposa. Eu falei: "Bom, então, já que é para economizar", e eu sempre gostei de estudar, eu falei: "Ah, vou estudar mais sobre isso". Então, assim, é um mundo, é bem interessante, assim, você pega as propostas de produto diferente, é literalmente a química da coisa, né, você olhar e falar: "Bom, eu preciso isolar, tá, mas como que eu vou isolar?". E aí se você coloca um grupo aqui que não que tem um pouco de afinidade entre si, se você ligou de um lado do outro, pode ser que eles ainda tenham uma interação ainda mínima, né, então ou a interação, você vai ligar com, por exemplo, com essa porção de enxofre, tem que ser uma interação mais forte possível para durar mais, porque se não for tão forte assim, vai durar, mas não vai durar talvez tanto quanto, a pessoa que fez o tratamento deseja. Então é um mundo. Então, assim, qual composto eu vou usar? Tem que aquecer, tem que ser em água quente, tem que não tem que ser. Então, assim, é um conjunto de fatores bem interessantes, tá. Eu gosto bastante. E é muita química orgânica aí que tem nessa área, tá. Shampoo, condicionador, né, então tudo isso aí você tem um mundo aí para explorar. A gente passa shampoo, por exemplo, a gente está lavando ali, você vai esfregando para tentar limpar o máximo possível. Só que aí quando você faz essa fricção, né, esfregando o cabelo, automaticamente essa fricção gera carga, né, você tem carga elétrica ali, e aí o cabelo já não fica tão macio, né, para você pentear e tal. E aí o que se usa no condicionador é a mesma ideia do que se usa no amaciante de roupa. Tá, porque mesma coisa, você lavou a roupa, esfregou na mão ou na máquina, é contato. Essa fricção gera carga, e aí ela não vai ficar tão macia assim. Aí o que que você faz num amaciante? É um dos principais, componentes dele, que é muito comum. Vocês vão olhar lá na composição, ver quaternário de amônio. Quaternário de amônio tem o nitrogênio positivo.
Então esse nitrogênio positivo, ele contribui para estabilizar a carga negativa que foi gerada, carga oposta, ele interage e contribui para diminuir essa carga, né, de elétrons excessiva que surge por conta da fricção. Aí você deixa a roupa mais macia. É o princípio análogo do que se usa no condicionador, por exemplo, para condicionar. O condicionar o cabelo é minimizar essas cargas elétricas ali que surgem com a fricção, tá? Que você faz para limpar com o shampoo. Então, assim, é um mundo a se explorar nessa porção nossa aí de química orgânica, tá certo? E aí, eu vou deixar, né, esse tópico aqui para falar na próxima aula, porque já tem 40 minutos que a gente está falando aqui. Eu falei com vocês essas aulas online, a minha ideia é trabalhar entre 40 e 50 minutos. E aí, nas presenciais, não. Normalmente eu fico em 1h40 com vocês. Mas na remota, eu acho que a dinâmica, eu não gosto muito. Quem já teve aula comigo remota sabe que acho que nessa turma não tem. Foi só a Orgânica 2 que eu ministrei para Química, mas eu não gosto muito de ficar muito tempo aí falando direto, porque acho que chega num ponto que satura, né? E aí não adianta também. Eu passo o conteúdo todo, mas o objetivo não é só passar o conteúdo, é vocês tentarem absorver o máximo possível, tá certo? Mas aqui, o que eu vou continuar, né? Porque esse tópico aqui já seria o finalzinho ali, tá? Mas ele é bem resumido. Deixa eu ver. É, a ideia é o seguinte, daqui. A gente tem ferramentas diferentes, porque eu falei só sobre, por exemplo, o pessoal no laboratório de produtos naturais, né, faz o extrato, isola, e vai tentar determinar o que que tem lá. Mas como que você vai pegar um extrato desse, né, e vai determinar, falar: "Olha, aqui tem um aminoácido. Ah, não, aqui tem ácido ascórbico. Como é que eu vou, determinar isso?". Tem as técnicas, né, principais aí de elucidação de estruturas, orgânicas, dentre as quais se destacam, né, espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear e infravermelho. O meu, desde o mestrado, a iniciação científica, o doutorado, né, pós-doutorado, foi tudo aqui em ressonância magnética nuclear, né, que é a área que eu trabalho, eu pesquiso. Das 3, eu gosto muito, óbvio, né, senão não teria continuado a enveredar por essa área aqui, mas ela tem uma desvantagem principal: ela é cara. Se for a clássica, né, sem ser de baixo campo, que a gente fala, que tem umas limitações maiores, ou seja, aquela que a ideia do núcleo, vou resumir ali depois, mas é você avaliar núcleo a núcleo, né. Então você pega uma molécula, complexa, igual daquela de Viagra, eu vou olhar carbono por carbono, hidrogênio por hidrogênio, um a um. Eu não vou olhar o bloco, falar: vou olhar um conjunto aqui com 5. Não, eu vou olhar um a um. Então ela é bem, específica, sutil, para você olhar os detalhes, entender a interação, da molécula como um todo, olhando o passo a passo ali, caminhando átomo a átomo. Só que ela é muito cara, tá? É uma técnica que não é qualquer indústria, por exemplo: vou trabalhar na indústria. Aqui no Brasil é muito difícil. Eu sei quem tem alto campo. A Teuto estava querendo comprar, não sei se comprou, não sei muito bem como é que tá, em que pé tá isso, mas a única que eu sabia que tinha mesmo é lá no Rio Grande do Sul, a Braskem, que tinha comprado um equipamento desse aqui. O resto a gente encontra muitos na academia, né, inclusive a gente está recebendo agora, vai sair da Alemanha dia 17 agora de dezembro, a previsão, um equipamento novo. A gente tem um desse, né, um de 500 MHz, no laboratório de ressonância magnética aqui da UFG, do IQ, e vai sair um da Alemanha agora, dia 17, né, fresquinho, para vir para cá também, que ele vai fazer parte dos equipamentos que a gente tem na central analítica aqui do IQ, tá. Então esse equipamento, a gente está recebendo um equipamento novo aí, com algumas sondas com tecnologia mais nova, para fazer algumas análises que a gente não faz ainda hoje,
Então isso aí vai chegar, mas ele é muito caro, não só para adquirir, mas para manter, tá. Então, em geral, assim, indústria, por exemplo, vamos trabalhar na indústria de alimentos. O que que vocês vão encontrar muito na indústria de alimentos, que é bem comum? Esse daqui, ó, infravermelho, tá. Ele tem as restrições principais? Tem. Qual é o objetivo principal do infravermelho? Né, o que a gente consegue mais fácil? Determinar, deixa eu ver aqui, alguém colocou aqui o convite para entrar na sala do Discord, que o Renan não entrou. Ah, sim. Mas, em geral, como eu estava falando, só para finalizar isso aqui, depois eu vou dar na próxima aula eu começo com os exemplos, que é bem um slide basicamente para cada técnica dessa, 1 ou 2 slides, só para mostrar a ideia geral para vocês já se ambientarem, não que a gente vá vocês quem é do bacharelado, né, tem no bacharelado uma disciplina específica que vocês vão ver isso, né, a engenharia química também tem, e a licenciatura acho que agora voltou com ela, se eu não me engano. Então, que é a ilustração de estruturas, aí vocês vêm com mais detalhes aí, essas técnicas, tá. Mas como eu falei, na indústria, principalmente alimentícia, é muito comum você encontrar infravermelho, que a ideia do infravermelho é o quê? É determinar a função orgânica, né, a função. Eh, alguém mandou aqui, deixa eu ver. O senhor que é responsável pelo laboratório de RMN? Sim, o novo sim. Eu estava no antigo, né, eu e o Luciano. Aí eu saí agora do laboratório de ressonância que já existia antes, que é só isso não, laboratório de ressonância magnética. E agora eu que vou ser o responsável por esse novo equipamento que está chegando, no laboratório de RMN vinculado a que está ligado à central analítica. Então esse do novo equipamento, né, eu que sou o responsável pelo RMN, né, então eu trabalho oficialmente no laboratório de ciência de dados e química informática, que é a parte de inteligência artificial, né, que a gente desenvolve trabalhos nessa área bastante lá no LASIK, né, e eu vou ser o responsável pelo laboratório de ressonância magnética novo aí, que o equipamento deve chegar aqui em janeiro, então a gente deve instalar ali fevereiro, março, talvez tenha que fazer alguma adequação estrutural ali, então, em torno de março aí já deve estar com ele instalado e operando aí. Eh, isso, tem o laboratório atual, que já está funcionando desde 2008, ele final de 2008, 2009, tá. E o novo, que é o laboratório vinculado à central analítica, tá, esse é o novo. Desse equipamento novo que eu falei que está saindo da Alemanha, hoje é 9, né, daqui 8 dias. Uma semana e um dia ele já está embarcando de lá para Goiânia, beleza? Então, pessoal, como eu falei, por que que o infravermelho é muito utilizado na indústria? Porque ele é mais barato, ele é muito barato. Em comparação a massas, que massa também dependendo do que você vai fazer em massas, também é bem salgado, tá. É próximo do tão caro quanto ressonância. Só que você tem modelos mais simples, que dependendo da sua aplicação, você consegue trabalhar com um modelo mais simples, mais barato. A questão do infravermelho, qual é a limitação dele? É função. Você, por exemplo, tem lá uma indústria, por exemplo, você tem um medicamento, você vai produzir ácido ascórbico, então você vai ter um ácido carboxílico, tá, pensando na função orgânica, como produto, mas como reagente, você tem outra você vai partir, por exemplo, de um álcool, tá, e você quer diferenciar aquele seu reagente do seu produto. Se eles têm funções bem diferentes, funções orgânicas, é uma coisa bem simples você fazer por infravermelho, porque você compra de bancada, hoje em dia tem portátil, né, você tem um equipamento mais ou menos assim, ó, nessa dimensão aqui, e você coloca lá a amostra e consegue já conecta ele num computador e pega o resultado no computador, então ele é portátil, é simples, é mais barato, manutenção é mais barata também, então por isso que é bem utilizado, bastante utilizado. Óbvio que ele tem as limitações, é função. Mas se eu saio de um ácido e vou para outro ácido, mas estou mudando algumas posições, pode ser que você não consiga ter tanta precisão na análise, tá.
Você quer determinar a concentração de ácido ascórbico que você formou, mas você saiu de um outro ácido, pode ser que você tenha uma dificuldade maior, não vai ser tão preciso, tá. Então, em geral, quando você tem alguma coisa mais você fez uma síntese, né, propôs uma síntese de um medicamento, e aí você quer registrá-lo na indústria para comercializar. A Anvisa, quando for fazer essas análises para certificar o seu procedimento que você desenvolveu, ela não vai aceitar só isso aqui não. Pode ser que você nem apresente isso aqui, mas com certeza absoluta, ela vai pedir isso aqui, esse par aqui, massas e ressonância magnética nuclear. É o mais provável, tá. Eh, então, com massas, como o nome já indica, né, a gente está vendo a questão das massas. Então, a gente vê não necessariamente átomo a átomo, mas o grupo. Ah, você jogou, irradiou lá uma certa quantidade de energia, e aí pode ser por impacto de elétrons, você jogou um feixe de elétrons, aí por impacto, você fragmentou a molécula. Você quebrou várias ligações, ela se espalhou em vários pedaços. Um desses pedaços é um CH3, então vai ter uma massa lá no espectro relacionada a esse fragmento de CH3. Você quebrou no pedaço, saiu um oxigênio ligado a um carbono, né, um CH3, um OCH3. Então vai ter uma massa lá no seu espectro, você vai ver um valor relacionado à massa do oxigênio ligado a um CH3. Então você está vendo as porções da molécula. Por isso que geralmente esse par aqui é bastante utilizado quando você tem um composto novo, porque um certifica o outro. Você olhou os fragmentos, por exemplo, a massa da molécula, você tem a massa molecular também, né, o pico lá da massa molecular, tem o pico dos fragmentos, e tem uma análise que vai olhar átomo a átomo. Aí você cruzando os dois, fala: "Olha, certamente a estrutura dessa molécula é nova e é assim". Então é o que a gente usa muito, tá, em determinação de estruturas, porque é uma cereja do bolo, né. Você extraiu, mas como é que você vai testar no laboratório de testes biológicos, se você não tem a estrutura fechada, falou: "É esse composto aqui", tá. Porque você encontrou lá o seu extrato, deu positivo aquele composto que você isolou, mas quem é ele? Então, para você conseguir amarrar bem, você precisa ter essa informação da estrutura, até porque você fala: "Ó, isso aqui é bom", fala: "Mas como é que eu faço isso no laboratório? Como é que eu sintetizo na indústria?". Fala: "Não sei, porque eu não sei quem ele é". Então você não consegue completar o pacote aí, tá. Então essa é a ideia de como a gente determina essas estruturas orgânicas. Eh, então, química forense, que eu saiba não, tá. O que tem são grupos que trabalham, às vezes, com projetos em colaboração com a polícia, né, por exemplo, o laboratório do Wendel, do professor Wendel, ele trabalha, tem alguns projetos de colaboração para detecção de fraude, acho que ele já trabalhou com droga de abuso também, se eu não me engano, para tentar detectar, né. Então, o professor Luciano também já trabalhou lá atrás com isso, não sei como é que está hoje, mas o Wendel, acho que até hoje ele trabalha um pouco com, eh, em convênio com o pessoal da parte de perícia, não lembro se é daqui ou se é de Brasília. Mas, o que tem é isso, são professores, né, os laboratórios que trabalham fazendo parcerias, não um laboratório só de química forense exclusivamente para isso, tá. Acho que o Boniek também, que é o professor Boniek de massas, né, que é o especialista, é o principal que trabalha com massas aqui, ele também já fez alguns trabalhos em colaboração, assim, tá. Bom, 9 horas, então já deu arredondando aí quase uns 50 minutos, então a gente já fechou bem isso aí, já consegui até eu nem ia falar disso agora, já consegui adiantar as ideias da dessas técnicas, né, espectrometria de massas, o ressonância magnética e infravermelho. A ideia principal aqui, o resumo, né, é o que a gente consegue explorar por agora. E aí, então, a gente fecha por aqui. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida, né? O pessoal que já tinha dúvida perguntou aí.
Se não, se alguém tiver alguma dúvida, pode se manifestar e abrir o microfone ou escrever, tá. Se não, a gente já pode fechar o pacote aqui, né. O Gabriel falou que tá tranquilo, o Gabriel Xavier também falou que tá bom. Eh, Aparentemente, o Ian tá escrevendo alguma coisa aí, o Jasmin também falou que tá tranquilo. Beleza. Não, então pessoal, tranquilo. Obrigado pela presença de vocês, pela participação aí, tá. Bom final de semana então, já que hoje é quinta, né, e a gente se vê na terça-feira que vem, tá certo? Obrigado pela presença e até a próxima.